no Senhor. Vai ser a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois bem, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, é domingo da alegria, mas como disse no início, são tantas tristezas. É tempo de quaresma, tempo de pensar nos nossos pecados, nos nossos erros, e falamos de um domingo da alegria. Na verdade, a fonte da alegria é saber que depois de passado mais da metade da quaresma, Deus tem piedade de nós. Fizemos uma reflexão, estamos fazendo a reflexão sobre nossos pecados, nossos erros, e ouvimos da boca de Deus que Jesus não veio para nos condenar, para puxar a orelha. Ele veio para nos salvar, para nos perdoar. Ele veio para nos dar vida nova e deu a vida na cruz por nós, para pagar por nossos pecados. Se nós temos culpa de algo, se nós merecíamos talvez a cruz por nossos pecados, Ele foi para a cruz por nós, para nos dar o perdão dos pecados, para pagar sim pelas nossas culpas. Por isso somos agradecidos a Deus, porque Deus nos dá a chance de recomeçar, Deus nos dá a chance de abraçar sim o seu amor, a sua misericórdia em nossas vidas e seguir adiante. Disso podemos deduzir duas coisas, né? Primeiro, qual que é a condição para a gente participar da misericórdia de Deus? É só abrir o coração, porque é de graça. É só abrir o coração para Deus, porque Deus nos ama e nos ama muito.
Deus ele quer salvar o mundo inteiro. Notem, às vezes a gente tem essa coisa de isso é certo, aquilo é errado, e começamos a fazer distinções, e o Evangelho fala que Deus quer salvar o mundo. Não é só as pessoas, é o mundo com todas as suas culturas, com aquilo que tem, com as diferentes raças, com todos os seus filhos, porque Deus, como um pai, nos ama sem distinção. Ele ama o mundo inteiro, Ele ama a obra de sua criação, Ele ama a humanidade, independente de se está certo, se está errado, independente de se é bonzinho, se não é. Deus nos ama de graça. Quantas vezes o diabo tenta nos convencer do contrário, dizer que a gente não é digno da misericórdia de Deus, mas isso é de graça, isso é armadilha. Agora, chego ali a uma segunda reflexão a partir disso. A misericórdia de Deus, o amor de Deus é gratuito por todos, mas precisamos fazer aqui uma distinção, porque não se trata só de passar a mão na cabeça do pecador. Deus quer a conversão de todos e a salvação de todos, mas há aí uma distinção. Certo dia eu reparei, umas 2 semanas atrás, eu reparei em uma das músicas de comunhão que foram tocadas em uma das missas. E eu percebi ali que a letra dizia que Cristo assumiu nossos erros na cruz. Parei e pensei, está errado, está profundamente errado. Cristo não assumiu nossos erros, Ele assumiu nossa culpa. Ele pagou por nossos pecados na cruz. E daí vem uma coisa que é uma confusão na cabeça de muito cristão. Existe muita diferença entre pecado e erro. Nem todo erro é pecado, e nem todo pecado é erro perante as convenções da sociedade. Vou usar 2 exemplos bobos para começar. Pisar no rabo do gato é errado, né? Mas não é pecado. Vou usar outro errinho bobo, que a maioria de vocês sabe. Abrir a porta do forno antes do bolo crescer é errado, não é? Vai solar o bolo, mas não é pecado. O erro é a questão de convenções. Cada coisa tem seu jeito certo de fazer, e entre as relações humanas, em cada sociedade existem suas convenções. Agora vou mais longe. Se um criminoso comete um crime feio, mata alguém, é errado. Merece pagar pelo que fez. Deve sim pagar pelo crime que fez. Mas é pecado? Não necessariamente. E aí é que a gente precisa entender o que é pecado. Pecado é aquilo que nos separa de Deus, aquilo que fere nossa relação com Deus. Por isso, toda vez que fazemos algo contra o irmão, isso fere nossa relação com Deus e é pecado. No entanto, o pecado está na separação de Deus. Cito um pecado mais grave que a gente pode cometer na vida e que não é um erro para a sociedade. É parar de acreditar em Deus. Quando a gente deixa de acreditar em Deus, é o pecado mais mortal que a gente poderia cometer na vida, porque a gente perde a vida eterna. Mas perante a sociedade está tudo bem, não é erro. Voltando à história do criminoso, se ele se separou de Deus e isso bagunçou a vida toda dele, o separar de Deus foi o pecado. O crime foi crime, precisa de reparação. Mas perante Deus o pecado foi ter se separado dele.
O pedido de perdão é o perdão por ter se separado dele. O erro vai ser pago. Tem que pagar pelo erro. E nisso a gente chega numa conclusão importante. Nós temos sim que olhar para a cruz e perceber, Deus está disposto a perdoar nossos pecados porque Ele quer estar próximo de nós. Deus não quer ficar longe de nós. O pecado é um conceito religioso, só peca quem acredita. E Deus, Ele nos perdoa para que possamos ter essa convivência com Ele de novo, para que possamos chegar na sua casa. Agora, os erros precisam ser corrigidos, precisam ser consertados. Nicodemos foi perdoado por Cristo, só que na hora de corrigir o erro, paga até mais do que tinha roubado para quem ele tirou, como uma forma de penitência para corrigir o erro que fez. Quando a gente distrata alguém, tem que pedir perdão. Quando a gente faz alguma coisa errada, tem que corrigir, não é só pedir perdão. O erro precisa ser corrigido. E isso é a nossa parte, a nossa penitência. O pecado é ver como está a nossa relação com Deus. E podem ter certeza, Deus está sempre de braços abertos para nós, para nos perdoar. Mas é preciso que saibamos sim reconhecer nossos erros e ter a disposição de corrigi-los. O Papa mesmo essa semana falou, ninguém engane a gente, Deus não quer colocar sobre nós um fardo mais pesado ou ficar cobrando a gente por nossos pecados. Ele, como Pai, quer perdoar. Mas como filhos, no mínimo a gente tem que ter a disposição de crer em Jesus Cristo e fazer aquilo que Ele ensinou. A segunda leitura nos diz, nós fomos criados para fazer o bem. Final da segunda leitura de hoje. No mínimo essa disposição para fazer o bem, fazer o que é certo, a gente tem que ter. Isso é que nos une realmente a Deus e nos torna cristãos. E também coloco aqui uma outra coisa. Me preocupa muitas vezes pessoas que chegam dizendo, padre, vai se confessar com o padre e diz assim, padre, o que está me preocupando é isso. Preocupação não é pecado. Todo mundo tem preocupação e o padre pode até fazer orientação, mas o que é pecado não são as preocupações. A gente precisa colocar as preocupações nas mãos de Deus, pedir a luz dele e se corrigir. E outra coisa que isso sim me preocupa mais, quando a pessoa chega e diz na confissão, padre, o que está me pesando na consciência é isso. Perfeito, porque de verdade o pecado tem que ter consciência. Se a gente não sabe o que está fazendo, não é pecado. Mas, às vezes eu percebo que depois do que a pessoa abre a boca e fala, o pecado é tão pequenininho, que aí eu penso, Senhor, será que a consciência não está ferida? Porque se a nossa consciência está ferida, se nossa consciência está deturpada, muitas vezes a gente começa a fazer um monte de erro sem saber que aquilo ali é um erro. E a gente confessa só as coisinhas pequenas. Aí sim a gente tem que pedir ao Espírito Santo, vem nos iluminar, nos ajude a reconhecer nossos pecados e nossos erros, para que a gente possa realmente se corrigir. A consciência deturpada, a consciência longe de Deus, isso é pecado. Quando a gente não enxerga os outros erros. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, e nessa reta final de Quaresma, possamos não só reconhecer nossos erros, nossos pecados, mas acolher essa infinita misericórdia de Deus que quer a salvação de cada um de nós, que nos ama sem condições. É essa vida nova que Ele quer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.